Hoje falaremos Salmo 119, 41 a 48, sobre como viver em perfeita liberdade. Como viver em perfeita liberdade. Eu quero ler apenas, para iniciar, apenas o versículo 45, para a gente ganhar um pouco de tempo, e aí nós faremos a introdução e vamos ver os versículos, a maneira que nós vamos avançando. Versículo 45, Salmo 119, 45, diz assim: Andarei em liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Amém? O jovem, ele estava navegando nas redes sociais, quando ele viu um amigo de escola, um colega, postando fotos em festas, bebendo, fumando e dizendo que estava aproveitando a vida em seu máximo. Então ele sentiu um aperto no coração e começou a pensar: poxa, que pena que eu sou crente, que pena que meus pais são crentes. Eu não posso fazer nada, eu não posso curtir a vida, eu não posso namorar antes do casamento, eu não posso beber, não posso fumar, não posso falar palavrão, não posso isso, não posso aquilo. E ele começou a se entristecer com esse tipo de pensamento. O que você responderia a esse jovem? Talvez isso já aconteceu com o seu filho, com a sua filha, talvez esse já foi um pensamento deles, talvez esse já foi, e talvez seja muitos do seu pensamento. Que muitas vezes, poxa, será que eu não poderia aproveitar um pouquinho mais a vida do que viver nesta prisão de ser um cristão? Infelizmente, meus irmãos, nós vivemos em um mundo que ensina que todas essas coisas, fazer essas coisas, é viver em liberdade. Fazer essas coisas é ser livre. Então você curtir a vida com essas coisas é ser livre. Quando na verdade, meus irmãos, o que Deus nos ensina é que liberdade é justamente ter a capacidade de não cometer pecados. A verdadeira liberdade que a palavra de Deus nos ensina é a liberdade, é a capacidade de não cometer pecados. Muitas vezes confundimos, e é o que Paulo vai falar lá aos Gálatas, nós confundimos liberdade com libertinagem. Nós somos chamados por Deus para sermos livres, mas não para sermos libertinos. Há duas diferenças aqui. O que é o libertino? Libertino é aquele que vive a vida pecando da maneira como bem quer. Vive fazendo e cumprindo seus próprios desejos pecaminosos. O que é o livre de verdade? Livre é aquele que tem a capacidade entre escolher não pecar. Isso é liberdade. A verdadeira liberdade é encontrar alegria nas coisas que não escravizam a nossa alma. Quero olhar com vocês então essa noite como realmente ser livre. Como realmente ser livre? Para sermos livres, primeiro, versículo 41 e 42. Para sermos livres, precisamos da misericórdia de Deus. Para sermos livres, precisamos da misericórdia de Deus. Versículo 41 e 42 diz assim: Venham também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação segundo a tua promessa. Então saberei responder aos que me insultam, pois confio na tua palavra. A confiança na palavra é o que nos leva a responder com firmeza aos que nos perseguem por sermos cristãos. Êxodo 20, versículo 6, Deus dizendo a nós, Ele diz: Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam
e guardam os meus mandamentos. O Senhor tem misericórdia com quem obedece os mandamentos do Senhor. A misericórdia, essa palavra que é hesed, que é o amor leal, a misericórdia de Deus, nos protege e nos ajuda a responder às afrontas dos inimigos, também com misericórdia. Nós somos misericordiosos, porque Deus é um Deus misericordioso. Mateus 4, versículo 3, quando Jesus foi tentado por Satanás, Mateus 4, 3 diz assim: então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. E quando Jesus responde a essas afrontas do inimigo, ele responde com misericórdia. Mesmo para o diabo, ele responde com a palavra de Deus. Primeiro, então, para sermos libertos, nós precisamos entender que Deus é um Deus misericordioso, que Deus nos concedeu esta misericórdia, e nós podemos também sermos pessoas misericordiosas. Esta é a vida de uma pessoa totalmente liberta por Deus. Segundo, para sermos livres, precisamos da palavra da verdade em nós. Para sermos livres, precisamos da palavra da verdade em nós. Versículo 43 até o 46, diz assim a palavra de Deus: não tires jamais de minha boca a palavra da verdade, pois tenho esperado nos teus juízos. Assim, observarei continuamente a tua lei para todo sempre. Andarei em liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis, e não me envergonharei. Devemos pedir para Deus não tirar a palavra dele das nossas bocas, por dois motivos que ele alista aqui. Primeiro, devemos pedir para Deus não tirar a palavra dele de nossas bocas, para que nós possamos observar continuamente, sempre, a lei de Deus. Essa palavra observar, talvez na sua versão esteja como guardar ou obedecer, ela tem o mesmo significado. Essa palavra observar, guardar, obedecer. A ideia aqui é que nós obedecemos ao Senhor quando em frente à tentação, a palavra de Deus vem em nossa boca, assim como veio na boca de Jesus. Por isso nós devemos conhecer a palavra de Deus, para quando formos tentados, nós podemos então guardar ao Senhor, guardar de obedecer ao Senhor, guardar a palavra de Deus. Segundo, reflexão 2, mas na verdade são 3. Segundo, nós podemos andar com liberdade quando Deus coloca a sua palavra em nós. Essa palavra andar com liberdade é bem interessante, que no hebraico, e talvez em versões mais antigas, talvez seja a sua versão, a versão Almeida Revista e Atualizada, ela traduz como andar com largueza. O que é andar com largueza? Traz a ideia de uma pessoa que está livre, está liberta, e ela anda a passos largos, sem temer nada. Esta é a ideia desta palavra, ou seja, a pessoa que tem a palavra de Deus na sua boca, ela não teme mal algum. Qualquer pessoa que acuse ela não teme, porque ela pode responder com a palavra de Deus, e é isso que nos traz liberdade. E o terceiro motivo aqui é falar na presença de reis, sem se envergonhar. O texto diz, versículo 46, também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis, e não me envergonharei. A ideia aqui
é que o salmista está colocando que mesmo que reis me acusem, mesmo que reis falem mal de mim, mesmo que reis me julguem, ainda assim, eu posso ter a certeza de que se eu falar da palavra de Deus, se eu responder com a palavra de Deus, eu serei liberto, eu andarei com liberdade. João 14, 21 diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, me manifestarei a ele. Aquele que tem os mandamentos do Senhor e guarda esses mandamentos é o que ama a Deus e é o que é amado por Deus. Portanto, nós devemos guardar estes mandamentos para vivermos em liberdade, para quando formos acusados, conseguimos, ainda assim, sermos libertos. Na época da Reforma Protestante, talvez você já ouviu falar essa história, quando o reformador Martinho Lutero foi confrontado pela Igreja Católica da época por pregar heresia, por ensinar heresia. Martinho Lutero, ele entendeu que se ele tivesse a palavra de Deus em sua vida, ele andaria de forma livre. E a resposta de Martinho Lutero para aquela acusação contra ele foi: a minha consciência está cativa à palavra de Deus. Se nós colocarmos a palavra de Deus em nossas mentes, em nossos corações, nós vamos experimentar o que é viver uma vida em liberdade. Porque uma vida em liberdade, como eu já disse, é uma vida sem pecado. É uma vida que, quando nos acusam, sempre será uma acusação falsa, porque nós estamos obedecendo ao Senhor com fidelidade. Uma pessoa, quando conhece a palavra e faz o compromisso somente de dizer a palavra, ela é confrontada, mas Deus dá a sua palavra, dá a liberdade, como nós acabamos de ver no texto ali de Atos. Deus dá a liberdade para que nós possamos viver neste mundo. Terceiro, quando nós somos libertos, nós temos então prazer e amor pela palavra de Deus. Versículo 47 e 48, para encerrarmos, diz assim: terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos. Diante deste cenário, então, de perseguição, dele se manter buscando a palavra de Deus, o salmista vê que assim, desta maneira, andando em liberdade, ele agora pode ter prazer e amor pelos mandamentos de Deus. Lá em João 8, versículo 36, diz: se pois o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Quem é liberto pelo Filho de Deus, verdadeiramente se torna uma pessoa livre. E por isso nós podemos ter então prazer na palavra do Senhor. Quero te fazer uma pergunta: você ama ou você odeia a palavra? Você já foi liberto pela palavra ou você continua na escravidão dos seus erros, dos seus pecados, dos seus desejos pecaminosos? A palavra de Deus é a única coisa que liberta a nossa vida. Cristo Jesus, por meio da palavra, é que liberta o nosso coração. E nós então podemos ter prazer em ler a palavra de Deus, porque somos e fomos libertos. E por isso, ele diz que aquele que ama a palavra de Deus, aquele que tem prazer na palavra de Deus, faz duas coisas aqui. Duas coisas. Primeiro, levanta as mãos. Olha o que o texto diz, novamente, versículo 48. Para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos. Negócio estranho, né? O que é levantar as mãos? Para os teus mandamentos eu vou levantar as mãos. Pode significar aqui
possivelmente 3 coisas. Primeiro, levantar as mãos no sentido de louvor. Então, para os mandamentos, eu louvo ao Senhor, eu louvo a palavra de Deus, eu louvo ao próprio Deus. Segundo significado de levantar as mãos, e aqui é um fato curioso, né? Mas é a ideia de algo amigável. Quando você vê uma pessoa de longe e ele é teu amigo, qual a primeira coisa que você faz? Ô, tudo bom? E aí você levanta as suas mãos em reconhecimento, porque ele é um amigo. Então, se é nesse sentido, possivelmente o que ele está colocando aqui é que ele levantará as mãos, mostrando a sua amizade com a palavra de Deus. E o terceiro, de levantar as mãos, pode significar também um compromisso com a palavra de Deus, um juramento leal. Naquela época, quando você jurava alguma coisa, você dizia que você está com as mãos limpas, não tem nada em minhas mãos. Era a mesma ideia quando a gente era criança, né? Quando a gente ia fazer um juramento para algum colega, e ele fala assim: mostra as tuas mãos, para ver se o juramento é verdade. Por quê? Porque se você colocasse a mão atrás das costas e fizesse figuinhas, é figuinha que se chama aqui? Como? Cruz. Fizesse a cruz. Lá a gente chama de figuinhas. Não me pergunte por quê, mas essa palavra é figuinhas. Você fazia figuinhas, que era cruzar as mãos. Se você cruzava as mãos, aquele juramento se tornava em vão. Então, o que é essa ideia de levantar as mãos? Em geral, né, pode significar essas 3 coisas, mas em geral é ter respeito pela palavra de Deus. Não sei se você já viu nos filmes, mas lá nos Estados Unidos, quando você está sob o juramento, sob o juiz, você coloca a mão sobre a Bíblia Sagrada e você diz: eu juro somente dizer a verdade. Juro somente dizer a verdade. Eu juro pela palavra. Essa ideia que ele está trazendo aqui para nós. O conceito de que nós devemos, com respeito à palavra de Deus, ter um juramento, ter uma intimidade, ter um respeito, porque é a palavra de Deus quem liberta as nossas vidas. E não só ter respeito, mas o segundo ato aqui é meditar. E aqui ele vai repetir no Salmo 119, em vários salmos, a ideia de que ele vai sempre meditar na palavra. O que é meditar? Essa palavra meditar vem da palavra ruminar. Ruminar é como aquela vaca que, porque tem 2 estômagos, é 2? É 2, né? E aí ela come alguma coisa, vai para o estômago, ela traz de volta, mastiga mais um pouco e leva para o segundo estômago. Ruminar é isso. Meditar na palavra de Deus é justamente isso. É volta e meia, você trazer a palavra de Deus à sua boca, lembrar dela, trazer à sua mente, lembrar daquilo que você leu, lembrar daquilo que você aprendeu, para que você possa viver em liberdade, para que você possa viver uma vida sem pecado, sempre lembrando da palavra de Deus, na hora da tentação, na hora dos desafios, sempre lembrar da palavra do Senhor. Por isso, meus irmãos, a Bíblia, ela não é um livro de regras que nos prende. A Bíblia é o caminho de Deus que nos liberta para vivermos de verdade. A Bíblia não é um livro de regras que nos prende, mas o caminho de Deus que nos liberta para vivermos em verdade. Voltando ao início do sermão, liberdade não é fazer tudo aquilo que o seu coração deseja. Às vezes a gente pensa nisso. Me tornei cristão e agora eu posso fazer o que eu quiser, porque afinal eu vou para o céu.
Então eu posso cometer qualquer tipo de pecado, eu não perco a minha salvação mesmo, então eu posso fazer o que eu quiser e eu vou para o céu. Mas isso não é liberdade. Liberdade não é você fazer o que você bem entender. Liberdade, meus irmãos, é você não fazer o que o seu coração deseja, mas é fazer o que o coração de Deus deseja. O ímpio, ele acha que liberdade é se embriagar de final de semana, mas não consegue dizer não para a bebida. E cada vez mais ele vai se afundando, cada vez mais. E não consegue entender, como esse texto nos diz, que para sermos livres nós precisamos da graça, da misericórdia de Deus. Não depende de nós a liberdade. Deus precisa ser misericordioso conosco, nós precisamos obedecer à palavra de Deus e então receberemos a misericórdia. Ele não entende que para ser livre nós precisamos da palavra de Deus o tempo todo em nossas vidas. Nós precisamos da Bíblia, nós precisamos da palavra do Senhor. Ele não entende que para ser livre, que quando ele for livre, na verdade, ele vai ter alegria, ele vai ter prazer na palavra do Senhor, ele vai ter prazer em obedecer os mandamentos de Deus. Mas o verdadeiro cristão, o crente, consegue dizer não para a bebida. O crente tem controle do seu corpo, consegue dizer não para os pecados, ele não é escravo do pecado. O crente, sim, tem a liberdade que somente Deus pode dar para mim e para você. Quero encerrar dizendo que Jesus, ele foi o homem mais livre desta terra. Jesus amou a palavra. Jesus foi liberto dos acusadores o tempo todo, até que ele se entregou por amor a nós. Jesus, ele foi o homem mais livre desta terra, porque ele obedeceu ao Senhor. Ele foi o homem mais feliz, no sentido de que não tinha pecado. O pecado nunca esteve em Cristo Jesus. E por isso ele que soube ser liberto. Mas, meus irmãos, aquilo que o mundo prega de ser a liberdade é o que na verdade tem feito este mundo andar no caminho da escravidão. E isso tem entrado dentro da igreja, onde muitas vezes cristãos dizem: mas pastor, é só um pecadinho. Mas pastor, não é nada demais. Mas pastor, é só uma coisinha aqui, uma coisinha ali, quando na verdade a Bíblia está condenando. Quando um pastor, ele prega sobre o pecado, prega para não cometer o pecado, não é uma palavra para te prender, mas uma palavra para te libertar. Não cometa o pecado, porque o pecado vai te escravizar cada vez mais. A liberdade é a escolha de olhar para o pecado e dizer não. E você só pode ser livre pelo sangue de Cristo Jesus. Você só pode ser livre pela palavra de Deus. Seja liberto para ter prazer, para ter amor pela palavra do Senhor. Medite nela todos os dias. Olhe para a sua Bíblia, leia a sua Bíblia todos os dias para ter prazer na palavra de Deus. Vamos orar? Pai querido, obrigado, meu Deus, pela sua graça sobre nossas vidas e pedimos que o Senhor nos ajude, ó Deus, a termos mais amor pela tua palavra e a entendermos que se obedecermos a palavra do Senhor, seremos libertos. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a compreender e a não invejar os ímpios, mas a entender que devemos ser cópias de Jesus, aquele que viveu neste mundo sem pecado e foi o homem mais bem-aventurado. Por isso te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a ter prazer na tua palavra e não ter prazer no pecado.
que o pecado nos enoje, que o pecado traga ao nosso coração uma repulsa. E, ó Pai, que nós possamos amar a Tua palavra mais e mais a cada dia. Se oramos pedindo a Sua graça, pedindo que o Senhor nos ajude a entendermos que já somos livres em Cristo Jesus. Em nome de Cristo que oramos. Amém. Amém.